Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui em mais um domingo, hoje, dia 31 de outubro de 2021. É isso aí, meus queridos, o mês já acabou, mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo se renovou novamente sobre as nossas vidas. E hoje, meus queridos, estaremos em um momento mais que especial, pois nos domingos, aqui às 9h07, tratamos sempre de temas pertinentes à família. E hoje teremos a participação mais que especial do nosso amigo, amado pastor Rondinelli. Ele já se encontra conosco. Eu vou estar aqui fazendo o convite para que ele possa vir participar conosco desta live. Ele é quem vai estar trazendo aqui a palavra de reflexão, a qual Deus já trabalhou no seu coração. E teremos por tema hoje a importância da família na sociedade. Deus abençoe as nossas famílias. E agora eu peço a você, como sempre, que nos acompanha e que nos assiste, que plante uma semente no reino de Deus. E como é que você vai plantar esta semente? Calma, não vou aqui passar o meu Pix para você. Eu vou pedir para que você compartilhe desta live com outras pessoas, clicando aqui nesta setinha, e vai abrir uma aba onde vai aparecer os seus contatos, os seus seguidores. Então você vai estar ali clicando no enviar e depois, logo mais, você vai concluir e assim você estará plantando uma semente no reino de Deus. E saiba, toda semente que você planta no reino de Deus, ela volta para a sua vida de forma multiplicada. Para você que nos acompanha e nos assiste pela primeira vez, deixe-me me apresentar. Eu sou o Carlos Dornelas, evangelista, e tenho feito aqui esse trabalho aos domingos, tratando do tema da família, e às sextas-feiras, às 19h30, uma live mais evangelística acerca dos sinais da volta de Cristo e da implantação do sistema de governo
do anticristo. Então, se você nos acompanha pela primeira vez, passe a nos seguir e venha conosco nesses dias, que será de bênção para as suas vidas. Então agora vamos plantar sementes, e enquanto estamos plantando estas sementes, eu vou estar aqui convidando o nosso amado pastor. Vamos agora todos plantar sementes. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres. Minha família. Muito bem. Bom dia, Larissa. Minha família com amor edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Estejam certos, meus queridos. A nossa família é um presente que Deus nos deu. E nós temos que tratar este bem de forma muito preciosa. Pastor Kelly, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, te ilumine, te inspire. Obrigado por aceitar o nosso convite e Amém. ter essa disposição. Que Deus ele possa te abençoar e te iluminar. Fica à vontade, já para suas considerações iniciais. Depois vamos estar fazendo a oração para que assim o Senhor possa trazer aqui a reflexão. Amém? Olá, gente, tudo bem? Bom dia, graça e paz a todos que estão nos acompanhando, tá bom? Espero que vocês compartilhem esse momento, que é muito importante, que é o momento da palavra de Deus. Tá? E eu tenho 27 anos, sou pastor aqui da Igreja Cristã de Bereia, que está situada aqui na Monte Castelo Centro, né? Perto do gabinete do prefeito aqui. E assim, eu fico muito feliz por participar de uma live num tema tão importante e tão fundamental, no qual todos nós devemos sempre tocar nesse assunto, que eu creio que é a base, né, da sociedade, que é a família. Então é muito importante uma sociedade com a família totalmente abalizada em Deus. Então fico muito feliz, tá bom? Fico grato demais. Espero que a gente possa ter mais lives, enfim, sobre outros assuntos. Que Deus nos abençoe nesse momento e abençoe esses também que estão assistindo, tá bom? Amém. Convido a você agora que nos acompanha a reflexão. Vamos aqui agora falar com Deus. Vamos ao nosso momento de oração, entregando a Deus este momento. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos e bendizemos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem guardado e abençoado as nossas famílias. E somos gratos, Deus, pelo dom da vida. E nesta hora, Pai, queremos colocar diante de Ti este momento, essa live, para que, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra seja explanada, seja corações, Pai, venham a ser impactados e transformados pela vida, sobre as Tuas mãos. Que possa usá-lo como instrumento Teu. E que a partir de agora o Senhor cresça e Ele diminua. Em nome de Jesus, toma o Teu servo, Pai, e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pessoal, peço a vocês aqui só um pouquinho de compreensão, porque o vizinho, eu acho que não sei acontecer,
Pessoal, É, são oscilada. Mas agora é, só uma dúvida. Tá, eu vou ouvir nessas horas muito alto? tem um barulhozinho que eu tô ouvindo, assim. Mas tá muito alto, tá incomodando? Mas dá para ficar estável, né? Vou ver se eu falo um pouco mais alto, tá bom? Para poder suprir aqui. A sua voz tá tranquila, tá ótima. É porque aqui é o vizinho e eu vim para cá já para não ter zoada, né? Enfim, externa. Aí eu vim para cá para a igreja e o vizinho começou a bater, infelizmente. Mas vamos lá, tá bom? Posso iniciar? Como é? Posso iniciar já? Pronto, vou iniciar. Esse é um dos temas muito fundamental na era pós-moderna, que é o assunto família. Eu acho que é um dos assuntos que estão no pilar hoje, né? A ser discutido, a ser questionado, enfim. Muitos pontos devem ser falados acerca da família, certo? E eu quero iniciar aqui com o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 21, que é ligado à ordem criacional, certo? Que é o seguinte: então o Senhor fez Adão cair num sono muito profundo. Ela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher. Ela será chamada mulher, porquanto o homem foi tomado. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne, e os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Nós temos que compreender aqui, logo de início, que a família era um projeto de Deus. Esse é o primeiro ponto. É algo ligado ao princípio, à criação, ninguém pode mudar isso. Por mais que as pessoas tentem manchar essa imagem família, né? Homem, mulher, nunca vão conseguir manchar, porque há uma ordem que está muito acima de qualquer pensamento humano, qualquer militância humana, qualquer esfera humana tem algo muito acima, que é algo chamado Deus e seus princípios. E pode prestar atenção que essa ordem liga sempre à criação. Toda vez que tanto Cristo como os apóstolos queriam falar da família, eles sempre ligavam a família ao ponto principal, o ponto-chave, que é Gênesis, que é a ordem criacional, que é uma lei que ninguém consegue mudar, que é a ordem da criação, ponto final. Então, esse é um dos pontos também fundamentais que Deus estabeleceu, que é o que? A multiplicação, que uma sociedade ela só cresce, ela só se multiplica na união de um homem e de uma mulher. Quando assim os dois se unem com a bênção do Senhor, eles se multiplicam e glorificam o Senhor em tudo. E nós vemos que essa é a mais bela expressão, né, do lar. É quando o homem e uma mulher casam-se e aí tem filhos e tem frutos. E é como eu digo, essa instituição ela está desde os primórdios estabilizada. Uma sociedade, ela sempre irá viver e sobreviver porque existe uma família. Se não tiver uma família como base, a sociedade não anda. Ela não tem frutos, a sociedade não consegue produzir absolutamente nada. Só existe uma sociedade porque existe uma família. Se não existisse família, não existia uma sociedade, estaríamos totalmente fracassados. Mas teve algo que, infelizmente, depois da queda, tentou manchar tudo isso. Infelizmente. Mesmo lá na ordem criacional, né, Éden, enfim, nós vemos que isso foi manchado por causa da queda do pecado. Adão e Eva desobedeceram a Deus e, infelizmente, muitas coisas terríveis entraram na sociedade. A Bíblia diz que o pecado entra na sociedade. Então, esse pecado, ele começa a manchar toda a esfera, toda a perspectiva criacional. Qual é a perspectiva criacional? Homem e mulher, Deus criou, ponto final. Quando esse pecado ele entra ao mundo, ele tenta manchar essa perspectiva.
Ele tenta hoje colocar a ideia de homem com homem, mulher com mulher, enfim, ele entra nessa perspectiva de manchar, porque o pecado ele tem esse propósito de manchar. É tanto que a própria Bíblia diz que nós estamos sujos por causa do pecado, e Cristo vem e nos lava de todo o pecado, nos purifica de todo o pecado. Essa é a perspectiva do pecado. Então a queda, ela traz rupturas terríveis acerca do casamento, acerca da família. Mas nós olhamos também para o pano de fundo das Escrituras, nós vemos também que existe sim uma perspectiva muito sobressalente, que Paulo fala em Romanos capítulo 5, que o primeiro Adão peca no Éden, no jardim, né? Tá lá, ele peca, ele erra, que a palavra pecado é dizer errar o alvo, esse é o significado da palavra, errou o alvo, pecou contra Deus, desobedeceu. Mas o segundo Adão que está sendo falado, que é acerca de Jesus Cristo, ele está no mesmo jardim chamado Jardim de Getsêmani. Ele sofre todas as tentações, mas passa perfeitamente sobre ela e traz a restauração perfeita de tudo aquilo que estava na criação. E essa é uma das bênçãos, né, que mais nós podemos gozar, assim, é a bênção em Cristo Jesus. De olhar para toda a esfera, seja humana, seja da sociedade, enfim, nós vemos Deus restaurando essa perspectiva, nos dando sua palavra e iluminando nossa mente. E hoje nós somos luz nesse mundo, para trazer a imagem de Cristo, mostrando a essas pessoas no qual elas devem se voltar aos princípios de Deus. E por mais que as pessoas neguem, né, essa eficácia da família, o nosso Salvador veio de uma família, de um homem e de uma mulher, José e Maria, né? E é tanto que a obra redentora está ligada a uma família. Não está ligada apenas a uma pessoa, apenas, né? É ligada a uma família, Maria, José, enfim. Tudo isso está ligado. É tanto que diz, ele ferirá a cabeça de outro descendente. Ele pisa a cabeça da serpente. E tudo isso veio porque veio de uma descendência. E uma descendência é formada por famílias. Não é formada apenas por uma pessoa só. É por família, porque Deus estabeleceu assim. Se não tem família, não tem frutos, não tem pessoas, enfim. Essa é a perspectiva. E nós vemos hoje, né, mudando agora o panorama para algo muito interessante, é que nós devemos conhecer a Deus verdadeiramente. Se nós queremos ter uma família balizada, queremos ter homens sábios, mulheres sábias, filhos que produzam frutos e nos dê deleite às nossas almas, nós temos que buscar verdadeiramente o Senhor. Essa é uma das perspectivas que são fundamentais e as pessoas têm esquecido. Muitas pessoas elas têm buscado Deus da forma como elas acham que devem buscar. E não é assim. Deus ele tem que ser sempre prioridade em minha vida. Da mesma forma como minha família tem que ser prioridade em minha vida. Às vezes, nós buscamos soluções humanas, né? Nós buscamos soluções carnais, né? Naturais nossas. Porque nós, muitas vezes, não sabemos orar. Nós não sabemos dedicar um momento de oração. Para essa perspectiva. Por quê? O próprio Cristo, em todo momento do seu ministério, antes de escolher os discípulos, antes de qualquer situação, Jesus estava orando. Ele orava ao Pai, nos dando o exemplo de que nós devemos orar pela nossa família. Orar para que nossa família esteja blindada contra os ataques externos e o ataque espiritual, que é o ataque do diabo, dos seus principados, da potestade também. E nós somos a referência para a nossa família como pai, principalmente como homem. Aí eu coloquei aqui, não há como conhecer verdadeiramente ao Senhor da vida e não ter todo o nosso ser regenerado por Ele. Para que nós possamos conhecer a Deus, primeiramente tem que haver uma regeneração em nossa vida, mudança de caminho, mudança de mente, que é o arrependimento, que chama-se metanoia, né? Mudança de mente, mudança de caminho. Se isso não acontecer, nós estaremos sendo irresponsáveis com a nossa família. Nós estamos falando de uma sociedade ela está baseada em famílias, e se não tiver famílias fortes, nós teremos uma sociedade fraca. E essa é a verdade. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, no qual nós vemos muitas pessoas hoje fugindo, muitos pais fogem da sua responsabilidade. Muitos homens fogem da sua responsabilidade de homem, de pai, de provedor. E aí está o perigo.
Hoje nós vemos, de fato, uma ruptura enorme na sociedade, até pelos lados do evangélico também. Às vezes nós olhamos assim, e existem pessoas que é obra, e esquecem da família. E não é assim, não é dessa forma. Deus, ele nos dá a graça de termos a nossa família conosco. Então eu coloquei aqui, nossa casa precisa ser um lugar de paz. E como eu provoco isso, né? Como eu gero isso? Primeiramente é Deus que me dá a graça de gerar tudo isso. Não é eu pelas minhas forças, pelos meus méritos, ou pelo meu conhecimento que eu gero paz no meu lar. Eu só gero paz em meu lar quando Deus realmente ele é o primeiro. João capítulo 14, verso 27, eis que vos dou a paz, não dou a paz como o mundo dá. Então a paz é proveniente de Cristo. A paz verdadeira, a paz eterna, né, que está em nosso coração, só vem de quem? De Cristo Jesus. Então se eu quero ter paz no meu lar, eu tenho primeiro que buscar a Cristo. Se eu não buscar a Cristo, eu nunca terei paz no meu lar. Será um lugar totalmente de brigas, de confusões. E se tudo isso for colocado e enraizado, nós teremos uma sociedade fraca. Quem move a perspectiva da sociedade de uma forma sincera é a maioria dos crentes, dos cristãos que hoje estão aqui. Porque eles têm princípios, eles buscam princípios de Deus. Nós não estamos ligados à cultura. Por mais que existam certas culturas que são boas, nós temos uma cosmovisão diferente. Nós temos uma mente diferente de tais culturas que aí estão estabelecidas. Infelizmente, existe muita cultura que tenta impor princípios que não são princípios de Deus. E o que eu vejo é cristãos aceitando esses princípios e colocando como algo primordial na sua família. Tudo parte da cruz. Tudo parte do evangelho. Nada parte da perspectiva humana. Nós temos que entender isso. O que o cristão fizer, ele tem que sempre buscar em Deus as suas respostas. Muitas das vezes isso é posto, infelizmente. E eu como digo, né? É um conjunto de fatores. O primeiro fator é, temos sido pais presentes? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, porque antes de cobrar qualquer coisa, nós temos que cobrar nós. É muito fácil, a gente cobra dos filhos, cobra da esposa, mas e nós, se cobramos? Será que eu tenho sido bom pai? Será que eu tenho sido um pai presente? Será que eu tenho dado atenção? Será que eu Nós, infelizmente, nós sempre buscamos fáceis. E não é assim. Um vídeo do YouTube, por mais que eu compreenda, ele não vai instruir teu filho. Mesmo que você bote lá, ele não vai, quem tem que instruir é você, olho a olho. Para que ele sinta a presença, para que ele sinta esse contato, para que ele sinta a segurança. Para que ele acredite em você. Não tem como pais ausentes criar filhos fortes. Hoje, infelizmente, nós vemos, se nós fizermos aqui uma análise panorâmica da nossa sociedade, nós vamos ver falhas demais. Rupturas demais, até partindo da própria igreja, infelizmente. Mas por que, pastor, você está dizendo isso? Muito simples. Você vai para as escolas, que é onde você vê que é um lugar onde se há educação, é uma preparação de cidadãos para a sociedade. Você olha para esse contexto, você vê meninos e meninas que não respeitam os professores. Não temem mais o professor, não temem nem em casa aquilo que realmente é para ser feito, que é a correção, eles não temem mais. Porque não tem correção, não tem cobrança. Essas crianças estão vivendo livremente ao seu bel prazer. Cadê os pais? Eu entendo demais que nós estamos vivendo num período em que se tem que se trabalhar mais, para que nós possamos viver uma vida um pouco mais confortável. Eu compreendo. Mas nós não podemos deixar o nosso cansaço sobrepor as nossas responsabilidades espirituais. Nós temos que buscar, sim, um tempo, um momento com a nossa família. Por mais cansado que nós esteja, e a gente falha com isso. Eu falho muitas vezes. Nós falhamos, nós temos que buscar misericórdia em Deus. Aqui, a live, eu não estou buscando aqui uma perfeição, porque nós vamos falhar, somos pecadores. Mas a nossa mente tem que ter aquele certo entendimento. Não, eu tenho que fazer. Por mais que eu falhe, eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar fazer. É o nosso papel, é o nosso compromisso. A cruz e o negar a si mesmo é essencial nesse momento.
Porque quando a gente dá o de si de forma realmente natural, falhamos. Mas quando nós damos de si espiritualmente falando, nós acertamos. E outra pergunta eu sei que tem aqui mulheres aqui, muito parabéns para vocês, tá? Por realmente o ventre de vocês ser a coisa mais linda do mundo, né? Trazendo ao mundo uma pessoa, né? Mães, têm sido sábias as mães? Porque hoje em dia nós vemos mães que o filho faz o que faz e a mãe esconde. Mas essas mesmas pessoas, elas dizem assim, eu quero uma sociedade boa, eu quero uma família forte. Mas como tu tem uma família forte se tu esconde do pai as coisas que os filhos estão fazendo? Porque o pai tem que estar por dentro de toda a situação. Por mais que ele esteja cheio do seu trabalho, por mais que ele esteja cansado, ele tem que estar por dentro porque ele é o chefe da casa. Chefe da casa. Agora, 504 anos da Reforma Protestante. No século XVI, nós tivemos a Reforma Protestante. No século XVII, século XVIII, nós vimos um movimento puritano, que foi um dos movimentos que, no meu ver, foi o que mais investiu na família. Os homens, quando se levantavam pela manhã, oravam com sua família, liam um texto bíblico. À tarde, quando eles vinham para almoçar, oravam e liam a Bíblia novamente com a família. E à noite, antes de dormir, e também no jantar, liam a Bíblia e oravam. Hoje em dia, nós perdemos essa essência. Infelizmente. Hoje em dia, quando se senta à mesa, mas não oram mais. Não se há nenhuma oração de agradecer pelo pão nessa mesa. E na ausência do pai, a mãe tem que estar presente. Que ela ajuda e auxilia o marido na criação dos filhos. Provérbio capítulo 29, verso 15, diz que um filho entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque os nossos filhos estão sob nossas responsabilidades. Até o momento que ele não ficar independente. Quando ele ficar independente, aí você, infelizmente, sua parte você fez. Você fez sua parte. Daqui que ele criar as suas próprias perninhas, o que resta é você dar bons conselhos. Ó, não é por esse caminho, porque acabou. Depois que ficou, a Bíblia diz que os nossos filhos, quando estão debaixo da nossa responsabilidade, é responsabilidade sua cuidar deles. E fazer o que você quer. Agora, existe também quando ele sair, agora ele só te deve respeito. Porque ele saiu, agora ele é independente. Agora, infelizmente, o que você falou, o que você fez, agora nós temos que esperar apenas os frutos. Essa é a boa dádiva do Senhor. Outro ponto, filhos honrosos. São pontos fundamentais que devemos questionar aqui. Os nossos filhos têm dado honra a nós? Porque muitas das vezes nós vemos crianças mal educadas. Crianças que não sabem dar uma boa noite. Eu estou falando do básico. Crianças que não sabem dar uma boa noite. Não respeitam os mais velhos. Antigamente, quando você passava no meio dos mais velhos, você era obrigado a dar boa noite. Dê boa noite. Fala com o fulano, dê a bênção, né? Peça uma bênção a fulano, peça a bênção a ciclano. O respeito, ele era primordial naquele tempo. Ninguém morreu com isso. Estamos vivos aqui hoje. Por essa cobrança que hoje você fazer isso na sociedade que vivemos, cheio de pluralismos de pensamento, você é taxado como tolo, como besta. Ah, isso é muito brega fazer isso, mas não. A Bíblia estimula nós honrarmos uns aos outros, ensinar os nossos filhos a honrar os mais velhos. É obrigação. O que nós sempre estudamos, que sempre buscamos compreender, não pode estar apenas na mente. Ela deve estar também na prática, no nosso lar. Às vezes nós buscamos tanto conhecimento de áreas fundamentais da teologia, né, do conhecimento bíblico. Nós temos que buscar também fazer com que esses conhecimentos que nós temos estejam postos na nossa família. Então, conhecimento sem prática, para mim, não é nada. Conhecimento com prática, sim, é uma resposta àquilo que você diz que conhece. Porque para mim, o conhecer é o praticar. Porque o conhecer sem uma prática, para mim, é algo totalmente inútil. Mesma coisa é um pássaro. Como uma pessoa sempre me perguntou, pastor, o que é que eu faço? Eu estudo mais teologia ou oro? Eu falei, não tem como desvencilhar os dois. Os dois andam assim, ó, não tem como, não tem como. É estudo teológico com oração. Porque a pregação não depende de mim.
Por mais que eu esteja pregando, não depende de mim. A oração faça com que tudo que eu fale tenha poder. Mas o poder de Deus, para transformar a vida das pessoas. Não pela minha perspectiva, mas pela perspectiva da palavra de Deus. Isso que é essencial. Eu coloquei aqui alguns pontos, são 1 hora de live. Isso. Isso, pronto. Eu vou dar uma adiantada aqui, tá? Até para ir um pouco mais. Nem se preocupe. Ah, tá bom. Amém. Amém, gente? Veja só. Eu coloquei aqui um ponto muito interessante que devemos aqui pôr aqui como fundamento dessa argumentação. Quais os perigos que a família está enfrentando? É óbvio. Só um cego para não poder, não quer ver. Que a família está sofrendo perigo. Isso é de todos os lados, né? Está sendo bombardeado de todos os lados. Coloquei aqui 2 pontos. Ataques culturais, que é o que nós mais vemos. Que não é ataque cultural, né? Porque se fosse ataque cultural, não estaria da forma como está. Porque o ataque cultural é aquele que nós vivíamos lá atrás, que eram nossos pais, com regalia, cobrança, mas não é ataque cultural, é um falso ataque cultural. É uma cultura que está nascendo e sendo posta hoje, tentando sobrepor uma cultura que já está estabelecida. Tem uma ordem filosófica que me chama muita atenção, que é o qual? Nós somos seres criados, seres que são os limitados, mas todos nós, não existe um, só coisa aqui que eu errei, não existe um que não esteja sob o controle de Deus. E o apóstolo Paulo em Romanos 1 diz assim, que mesmo conhecendo a Deus, não honraram como Deus. Mostra-se que o homem natural, ele conhece a Deus. Ele sabe que existe um Criador. Salmos capítulo 19 diz que toda a criação foi criada pelas mãos de Deus. Romanos 1,20 diz que tudo que foi criado por Deus. Então, o homem natural entende que existe um Criador. Então, há uma ordem criacional nele, que não pode ser mudada. Ele tenta, com todas as suas forças, tentar mudar essa perspectiva. Dizendo, não, a família não é isso não, isso aí era coisa do passado. Mas quando ele diz que é coisa do passado, porque nele está redimindo essa perspectiva criacional. Não tem como mudar. Mas que você tente mudar, force a barra, você não vai mudar. Dentro de você vai redimir, por mais que você se case, né? Ou seja, se junto com o homem, se junto com a mulher, não vai conseguir mudar, porque dentro de você está redimindo a ordem criacional. Não tem como mudar. Então, voltando, né, para os ataques culturais. Então, o ataque cultural moderno, não o ataque cultural moderno, ele está tentando infiltrar dentro da família. E o que mais me deixa triste é que os pais estão aceitando isso de boa. De boa. E o pior que eu entendo que o mundo, que não tem a mente iluminada, não tem uma mente, né, enfim. Os crentes também estão entrando nessa. Essa é a parte mais triste. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver, não. Tem a ver, sim. Quando eu olho para Cristo, quando ele chega dentro dos fariseus e saduceus, Jesus diz assim, cuidado com o fermento dos saduceus. Cuidado. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Você para assim, como assim? Resumindo, um pouco de uma cultura falsa, sem princípios, sem perspectiva de Deus, vai acabar com a tua família. Só um pouquinho, não precisa de muito não, é pouco. Porque entra de forma sorrateira. Esses pensamentos só querem uma brecha para entrar. Hoje em dia, o que nós vemos também, né, em ataques, agora vou pular para outro ponto, para outra perspectiva, são militâncias políticas. Um exemplo claro hoje é você ver cristãos apoiando o aborto. Legalização das drogas. Aí muitos chegam, e é a parte engraçada, Dona Nelson, que é o seguinte, que eu não entendo, não. Não, mas só que existe também a maconha para remédio. Não, quando você chega no consultório, o doutor não vai passar maconha para você, não. É um nome lá, técnico, que se dá para... Não é maconha, ele extrai de lá, mas não é maconha. Não é aquilo, não. Se for por isso, por um tipo de remédio, tudo bem, mas que não seja vendido. Isso tem acabado com famílias. A droga tem acabado com famílias. Essa é a verdade. E crentes, cristãos, apoiando tais ideias. Casamento mesmo sexo, apoiando também. Não, nós nada demais não. Nós que somos pais, temos que blindar nossa família dessas perspectivas.
Perspectiva essas que não glorifica a Deus em nada. Olha, tem um texto de Paulo, no 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, que com mais que bebais, façam tudo para a glória de Deus. Eu não entendo. Porque nós somos chamados para fazer tudo para a glória de Deus. Será que o que eu apoio está glorificando a Deus? Essa é a pergunta. Será que o que eu faço, o que eu digo, está glorificando a Deus? Hoje não existe essa perspectiva. As pessoas dizem assim, eu acho. Eu achar diante de Deus não serve de nada. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos é como um trapo de imundícia. Por isso que Cristo está em nós. Quando nós fazemos alguma coisa por causa de Cristo Jesus, aí sim dá toda a glória a Deus. Mas quando eu faço obras pelas minhas próprias mãos, não glorifica a Deus em nada. Essa é a perspectiva. Militâncias políticas têm entrado no meio da família e têm tentado destruir a família com pensamentos obscuros, cheio de trevas. É por isso que eu falo, gente. Por isso que eu digo. Nós temos que se apegar com a palavra de Deus constantemente. Esse é o nosso dever. Se apegar com a palavra de Deus. Se você não se apegar com a palavra de Deus, você não vai saber blindar a sua família. Você só blinda a sua família com a palavra de Deus. Com o conhecimento que vem de Deus, você vai blindar a sua família. Essa é a perspectiva. Coloquei outros 2 pontos aqui, que foi o seguinte. A família, ela sofre perigo, porque ela está enfrentando perigo, porque ela está sendo atacada de 2 perspectivas. Primeiro, ataque virtual. A internet tem sido um dos pontos principais que tem acabado com as crianças. Tem acabado com as crianças, essa é a verdade. Os jogos também têm acabado com as crianças. Não estou falando de jogos bons, tá, gente? Estou falando de jogos mal, perversos, que estimulam a criança a ideias políticas, né? No qual é de militância política. Não quero citar não, porque, enfim, militâncias políticas. Você olha hoje um jogo, 2 bonecos que tem ali a figura de um homem se beijando. A criança já sabe associar o que é um homem, o que é a mulher, a figura, né? A característica de um homem e a característica da mulher. A criança sabe fazer isso. E além de forma sorrateira, entrou. Se nós não tivermos isso aqui, o discernimento espiritual, nós iremos perder nossa família. Porque depois que entra, acabou. Depois que está na criança, acabou. Só a misericórdia de Deus. Não estou dizendo que a sua família, seus filhos, não vai passar, mas que você esteja preparado para lidar com essa situação. Tenha muita maturidade para entender também que seu filho é um pecador também. Que ele é inclinado para o pecado e que você precisa mostrar o evangelho a ele também. Ele precisa do evangelho, mesmo que nós precisamos do evangelho. Nossos filhos precisam do evangelho de Cristo. Coloquei outro ponto aqui, que eu toquei bastante, que é o Kawaii. Vou dar um exemplo aqui, nada contra o Kawaii. Tem muitos vídeos bons ali, eu uso o Kawaii para ver alguns vídeos de alguns homens de Deus, que eles expõem os textos rápido, né? E ali a gente consegue compreender o texto de uma forma bem rápida. Isso é muito bom. Isso ajuda bastante no nosso conhecimento teológico e desenvoltura teológica também. Mas também ali existem situações, principalmente homens, né? Que o homem ele é atraído pelo que ele vê, infelizmente. Por causa do pecado, né? Criou isso, o homem ele é atraído pelo que ele vê. Ali também existem certas formas de danças que as mulheres dançam que podem te atrair. Pode acabar com você, pode acabar com a tua espiritualidade. Imagina uma criança de 12 anos vendo aquilo. Vai despertar coisas nela que não é para despertar. Ele tem que entender que o corpo daquela mulher foi feito com o marido dela. Não foi feito para estar mostrando o kawaii. Foi feito para estar dançando ali. E se a criança acha isso, ele nasce, ele cresce sendo a criança pervertida. Ele acha que deve tratar a mulher de todo jeito. Tratar de toda forma. Ele acha que deve sair pegando todo mundo por aí. Eu entendo que quando a pessoa realmente está no mundo que não tem uma direção, que não tem um acompanhamento bíblico de um pastor, enfim, de uma igreja, eu sei que ele é dado a isso, ele é inclinado a isso, e vai viver assim. Mas quando nós temos o conhecimento teológico e bíblico, nós temos que compreender o seguinte, que nós devemos instruir nossos filhos a entender que mulher não é qualquer coisa, mulher é algo sério, que vem da ordem criacional, vem da parte de Deus. Nós temos que buscar isso, implantar isso em nossos filhos e cuidado com seu filho usando o kawaii. Olha o que ele está vendo. Se possível, você fecha algumas coisas, bloqueia algumas coisas, que ele não possa despertar nele coisas que isso é para ser despertado quando ele estiver independente, quando ele puder sustentar uma mulher.
Porque a sociedade, isso aí, gente, são ataques de Satanás. São ataques de Satanás e as pessoas não estão compreendendo isso, não estão vendo isso. O diabo tenta, sim, destruir aquilo que Deus instituiu. Você acha que não? O diabo não brinca, o diabo sabe, o diabo está vendo. Outro ponto também, que são mesmas plataformas, mas de forma diferente, é o TikTok. Você passa aí no TikTok, vê também a mesma coisa também. Não vou mais me estender nessa perspectiva, porque são a mesma coisa. Então, tanto Kawaii como TikTok é a mesma coisa. O YouTuber também. Você vê agora, se você paga, né, os R$ 20 mensais, você não tem acesso aos anúncios. Mas se você não paga, você tem acesso aos anúncios. E os anúncios hoje é direto, homem com homem, mulher com mulher, mostrando-se uma família. E não é, gente. Família vindo da ordem criacional é homem e mulher. Está lá, não é de Deus criou homem e mulher. Tirou da costela homem e mulher. É isso. E as pessoas não entenderam isso. Nós temos que blindar a nossa família por causa disso. Então, o tema é importante porque a importância da família para a sociedade. Amém por isso? Entendeu? Amém por isso. E outro ponto fundamental também é que ela sofre ataque. Como nós temos... Primeiro ponto, para que nós possamos vencer esses ataques, nós temos que saber como nós estamos sendo atacados. É conhecer o porquê está sendo atacado. Porque tem pais que não buscam conhecer o porquê está sendo atacado. Não sabe. Não sabe por que está sendo atacado. E isso é algo muito triste, gente. Isso é algo muito triste. Então, nós temos que buscar também em Deus sabedoria para lidar com essas situações. Outro ponto que eu coloquei aqui, por escrita. A escrita. Escrita como assim, pastor? Simples. Agora há pouco, eu não vou citar nomes, tá, gente? Até para preservar a pessoa. E também não é o momento de falar nomes aqui, misericórdia, tá? Ela conversando comigo, essa mulher, ela disse o seguinte: pastor, eu não sei como lidar com essa situação aqui. Eu fico com a situação. Olha a matéria e olha a forma como o livro está tratando aqui a perspectiva de família. Aí colocou Marco X nas famílias. Aí tinha 2 homens com a criança, 2 mulheres com a criança e tinha um homem e uma mulher com a criança. Na lógica humana e bíblica, homem e mulher. Aí lá a mãe foi, marcou um X. Oh, não, homem e mulher, essa aqui é a família. A criança foi e tirou nota baixa porque tinha que ser os 3, tinha que marcar nos 3. Não era só isso. Então isso aí é uma forma de tentar a força colocar em você. E isso está ganhando espaço. Isso está ganhando espaço. Ou nós recorremos a investir de uma forma particular nos nossos filhos e colocar nossos filhos numa escola particular, ou se nós estamos ferrados. Aí fica a professora de um lado inculcando na criança, é assim, é assim, assim, assim. Não é assim. Aí em casa tu fica, filho, não é assim, porque Deus disse que não era assim, a Bíblia mostra isso aqui, papá. Aí a criança entra numa confusão. Esse é o momento, gente, de 5 em diante, é o momento de você começar a inculcar nos seus filhos o que é o Evangelho, o que é Deus, os princípios de Deus, porque senão a professora faz isso com você. A escola não tem um papel de criar seu filho. Quem cria é você. Ela tá estimulando, está educando seu filho para a sociedade. É uma coisa, mas você que tem que criar seu filho. Quem tem que colocar os princípios de Deus nele é você. Você é responsável por isso. E outro ponto também, tá, que nós temos visto a família passar constantemente pela questão também da irresponsabilidade paterna e materna. Gente, eu não sou contra, tá, gente? Eu sei que as coisas são muito difíceis hoje, infelizmente. E compreendo demais quando a mãe sai demais contra a sua família, ser danos demais contra a sua família. E essa não é a vontade de Deus, que a sua família ela passe por momentos totalmente controversos. Não é essa a vontade de Deus. Infelizmente, tem situações que vai ter que acontecer.
Mas se você fizer um esforço, e o maior ministério de uma mulher, gente, é a sua família. Como também o maior ministério de um homem é a sua família. Não é ser pastor, por isso que eu sempre digo, você é o quê? Eu sou pai e pastor. Não é primeiro pastor e pai, não. Primeiro eu sou pai, família, eu tenho uma família. Depois sou porque a minha família sempre vai estar acima do meu ministério. Não de Deus, mas acima do meu ministério está a minha família. E para encerrar, tem um último ponto aqui, tá, gente, que eu coloquei aqui, que foi o seguinte: como passar ou enfrentar esses perigos sem sofrer danos em nossa família? Primeiro ponto. Sempre se preparando para conhecer cada vez mais o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Se você quiser vencer esses perigos, busque conhecer o Senhor. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 6, que o povo perece por falta de conhecimento. Se você não conhece o Senhor, se você não busca conhecer o Senhor, entender a palavra de Deus, você vai sofrer miseravelmente. Porque você fica sem saída. Quando chega essas situações, você não consegue olhar para o lado. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? A Bíblia te dá toda a margem, a Bíblia te dá todo o direcionamento, como você resolver qualquer problema. É a Bíblia que faz isso. Não tente buscar a questão, eita, eu acho que eu vou falar assim. Não, parte das Escrituras. A Bíblia diz que a parte ponto final. Acabou, não tem conversa não. Não, a Bíblia diz assim, está escrito assim. É assim até o próprio Cristo, quando teve lá com o diabo, ele usou as Escrituras e você não vai usar contra o diabo também. Tu vai usar a tua mente, a tua inteligência. Não, do mesmo jeito que Jesus usou o Evangelho, a palavra de Deus contra o diabo, use também. Contra esse ataque, teve efeito, surtiu efeito, ponto final. Se surtiu efeito lá, surtiu efeito com a gente também, ponto final. Essa é a perspectiva. Se preparando também a oração, que é algo que os pais não oram pelos seus filhos. Tem pai que nem ora pelo filho. Tem pai que não ora, não. Tem pai que ele diz, não vou lá perder meu tempo, deixa aqui. Não, ore pelo seu filho. Ore, se é homem, ore pela esposa do seu filho. Se é mulher, ore pelo marido do seu, da sua filha. Faça isso. Até hoje eu oro já pelo marido das minhas duas filhas. Que sejam grandes homens de Deus, exemplares, trabalhadores, que amem. Eu não estou, gente, olhando aqui, eu como pai não quero olhar para a situação de um homem, se tem dinheiro ou não. É um homem de Deus, tem responsabilidade, trabalha, é cristão genuíno, amém por isso. Está aqui minha filha, ame, cuide. É assim que temos que buscar e não tentar tentar fugir das nossas responsabilidades cristãs, que aí não é um problema. Quando você foge das responsabilidades cristãs, você acaba com sua família. Ore pela sua família, ore com seus filhos à noite. Se você não tem como orar à noite porque chega tarde do trabalho, seus filhos dormem cedo, converse com sua esposa para você orar, para ela orar com seus filhos à noite. Isso é muito maravilhoso, vai trazer frutos e deleites à nossa alma. E outro ponto aqui que eu coloquei, mas é um ponto quando a criança ela já está maior, né, já vai entrar para a faculdade, é se preparar apologeticamente. O que é apologética? A vida é defesa da fé. O seu filho vai entrar na faculdade. E na faculdade vai ter ataques contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a família. Você tem que estar preparado para responder ele. Imagina só, porque é o seguinte, tudo parte de Deus. Mas vai dizer assim, Deus disse que é homem e mulher. Deus disse. Se um argumento externo tenta matar Deus, tenta matar a ideia de Deus, logo mata o princípio, que é homem e mulher. Aí teu filho fica louco. Pai, mas só que lá na faculdade o professor disse que não existe Deus. Como tu vai apologeticamente, biblicamente, provar a esse cidadão que Deus existe? Porque já houve uma falha, né? Para ele estar, nesse momento, todo emboloado, você já falhou lá. Resolva agora o problema. Você tem que mostrar aos seus filhos, o seu filho já tem que sair para esse mundo aí fora, para essa sociedade caída, corrompida, cheio dos princípios de Deus, para ele ser luz nesse mundo. Esse mundo caído, esse mundo que é totalmente pervertido. Tem que mandar esses meninos, essas meninas, cheios de luz, cheios de princípios. E guerrear pela fé cristã, guerrear pela fé evangélica. E dizer, não, existe um único Deus e tudo está sob o seu controle. E ponto final, a ordem é dele. E ponto final, ele criou os céus e a terra. Ele disse que é homem e mulher. Ponto final, família anda assim. Tem que ser assim, assim, assado. Ponto final, mas se você não cria seus filhos, para isso acabou para você.
você vai falhar miseravelmente. E esse não é o papel, gente, nosso. Nosso papel é se preparar apologeticamente. Hoje, olha pais que o filho chega, pai, a minha filha fez umas perguntas um dia desse, eu falei, rapaz, é um negócio, mas biblicamente falando, eu falei, meu irmão, pai, mas peraí, por que Jesus é Deus? Olha a pergunta. Olha a pergunta. Eu falei, filha, vem cá, deixa eu sentar aqui. Ela disse, não, eu quero que o senhor me responda se Jesus é Deus. Eu falei, olha, é o seguinte, existe a cadeia, comecei a mostrar que Jesus é 100% homem, 100% Deus, porque ele papapá. Mostrei, falei um pouquinho da história, mesmo sem ela entender, gente, um pouquinho da história da igreja. Eu disse a ela, nasceu o gnosticismo, que pensou assim sobre Deus, maniqueísmo, bionismo, enfim, muitas seitas surgiram nessa perspectiva, filha. Aí teve um concílio de Trento, de Nicéia, 345, assim. Mesmo ela não sabendo nada disso, mas eu falo. Porque vai ficar lá no subconsciente dela. Um dia ela vai buscar, um dia ela vai querer conhecer. Então é isso que temos que buscar. Se preparar apologeticamente, não ser irresponsável. Porque de pai irresponsável que tem, tá cheio. Gente, outro ponto, para finalizar aqui, quero dizer para vocês. Não é por causa dessa live, eu fico se colocando fardos em você não, tá, gente? Se cobrem. Se cobrem. Tente ser um melhor pai, um melhor esposo, um bom filho também, se você tem uma mãe ainda, né? Seja um bom filho, honre seu pai, honre sua mãe, entenda que você também é pecador, vai errar, vai pecar, você também vai falhar na criação do seu filho, vai ter que sentar bem do juízo também, você vai estar meio chateado com o trabalho, cheio de tudo. Ore a Deus, se ajoelhe, Deus é o único que pode te socorrer nesses momentos de aflição que você possa ter, tá bom? Não fique colocando fardo. Esse é o Evangelho, é isso que eu falei aqui, parte das Escrituras. Não é uma ideia minha. Partiu daqui. Mas a Bíblia diz que Deus também é bondoso e misericordioso, gente. Se nós não conseguimos seguir a risca isso aqui, Deus usa da sua misericórdia conosco. Que Deus nos ajude e nos dê graça nessa manhã. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Uau! Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus te usou de uma forma poderosa. Amém. Sólida glória. Sementes hoje foram plantadas nesta terra chamada coração. E tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos pontos maravilhosos que você citou. Realmente, pastor Rodrigo, homens fugindo de suas responsabilidades. E homens, falo nós mesmos, do sexo. Isso. Deus, quando ele foi falar, pedir a proteção de pontos, logo lá no início, se mencionou a Adão, Eva, se Adão estás, e chamou Adão o feito a ordem, a luta, de reconhecer o seu erro e perdão. Por isso, hoje nós pagamos um preço alto. No dia de hoje, a inversão dos princípios. Estamos vivendo um momento em que os pais estão sendo omissos e, realmente, estamos ouvindo muito, buscando muito, mas praticar muito pouco. E, em especial, esses perigos, esses ataques que a família sofre nas redes sociais como um todo e também nas escolas. Aqui, eu lembro um fato no passado, a minha filha em casa tinha uma lição onde dizia assim, assinale os santos. São os santos. Aí, não tinha o nome de Jesus. Não tinha o nome de Jesus. Aí, e para marcar, no final dizia, escreva o nome dos santos. Aí, marcou. Eu sabia que isso ia causar polêmica na escola. E ela voltou, a professora mandou novamente a lição. Aí eu disse, agora eu vou instruir a minha filha. Você vai contar para a professora se ela acredita na existência de Deus. Ela vai responder que sim. Quando ela
responder que sim, você vai perguntar para ela se ela acredita que na Bíblia está toda a verdade. Ela vai dizer que sim novamente. Então, aí você vai perguntar para ela, então, professora, aonde está que diz que eles são santos e não Jesus? Por que você não diz aqui como santo? Ela fez exatamente da forma como eu ensinei. Quando ela chegou, ela disse, pai, eu fiz, e ela ficou calada, ela não sabia mais o que. É isso aí, é isso aí. Deus, ele é maravilhoso. E o fato interessante em tudo isso é que essas crianças, elas ainda não sabem discernir informação e ordenança. E Satanás não brinca de ser Satanás. Ele sabe que a origem é nas crianças. E se ele conseguir corromper as nossas crianças, ele corrompe toda uma sociedade. Tem uma frase católica marxista que ela diz assim: "Ei, as crianças, que eu ganho a nação." E essa palavra está repreendida e anulada em nome de Jesus. As nossas crianças são de Cristo. Amém. Cristo deu a nossa família. Nossas famílias, pastor, estamos aqui todo mundo trazendo uma mensagem de fé e de esperança. Que Deus possa estar direcionando homens e mulheres de forma a educar, a informar seus filhos, se formar cidadãos aptos para o céu. Quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Foi uma bênção. Eu sinto a presença de Deus muito forte hoje. E que Deus possa continuar, pastor, abençoando a sua vida, o seu ministério. Amém. Que Deus te ilumine, te capacite cada vez mais. Te dê muito mais ousadia para falar com autoridade desse amor colocado no teu coração. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço. Finais, já estamos aqui, pessoal, chegando ao fim da nossa transmissão. Amém. Amém. Eu fico grato, tá, por esse momento, por essa oportunidade, que toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu gosto de falar de Cristo, né? Que Cristo é o centro das coisas, né? E assim, eu vou dar um grande conselho aqui para os homens e para as mulheres, tá bom? Antes de finalizar. Parem de brigar, tá? Parem de brigar. Os seus filhos não merecem ver vocês brigando com cara feia, aquele clima chato dentro de casa. Que seu lar seja um lar de alegria, que seu filho tenha prazer quando você volta do trabalho. Tanto você como a mãe dele, se eles fiquem alegres em ver o pai retornando do trabalho, alegre, feliz, abraçando o pai, abraçando a mãe quando chega do trabalho cansado. Eu acho que esse é o maior prazer. O maior prazer de um pai é quando ele chega em casa, ele é bem recebido pela esposa, pelos filhos. Lá em casa, quando eu chego, até os cachorros vêm atrás. Que eu gosto disso, é assim, até a cachorra vai olhar para cima, as minhas filhas, papai chegou, porque isso é prazeroso, a gente deixa saudades, elas sentem falta. Então, isso que é fundamental para uma família. Todo casal vai ter problema, a gente não tem que ter essa ilusão de, não, todo casal, olha, é dos pecadores. É dos pecadores unidos, um batendo cabeça com o outro, mas tudo se resolve na base da oração, das escrituras e da compreensão um com o outro. Brigou, conversa, dialoga com o outro, tenta chegar na conclusão. Se for para você ceder, ceda mesmo, tá? Abre mesmo a mão mesmo para você ter sua paz e sua família ter sua paz. É como o irmão falou de uma frase marxista. E é terrível, né? Terrível. Tipo, o principal ataque desse povo é nas crianças. Acabando com a criança, acabou. Teve uma frase de John Wesley que me chamou muita atenção. E esse tempo, né, eu fiquei refletindo e teve essa live. E assim, eu até me esqueci até de falar ela assim, mas graças a Deus me lembrou agora. Que é o seguinte: o que uma geração faz, a outra abraça. Cara, assim, o que uma geração hoje está fazendo, a geração que vai vir, que os nossos filhos vai abraçar, vai agarrar como ideia, como fé, como fundamento. Temos que ter cuidado.
Se os seus filhos não conseguem ver em vocês exemplo de família, ele vai levar automaticamente, no dia que ele tem uma família, a mesma coisa que vocês fizeram com eles. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e que nós possamos se encontrar mais vezes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de encerrar, vamos aqui fazer uma oração, intercedendo por nossas famílias, pedindo a Deus graça para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso... E você, nesse momento, alinhar os seus pensamentos em Deus. Vamos orar. Deus, Santo Deus e amado Pai, te louvamos. Quero te dar graças, Deus, pela instrumentalidade do teu filho. Sentimos verdadeiramente, Senhor, a presença do Espírito Santo. Sentimos, ó Deus, o teu poder, o teu amor. Cremos e profetizamos que sementes foram plantadas nos corações de cada um que nos assiste e que nos acompanha. Pai, agora como profeta do Senhor, como Deus, podemos profetizar e abençoar as famílias, Pai. Abençoar as famílias de todos aqueles, Pai, que estão abençoar as suas vidas, e profetizar em nome de Jesus, dizer que a nossa família é o presente do Senhor. Que as nossas crianças, que os nossos filhos são a tua herança. Nossas famílias, Pai, é o nosso principal ministério. Ó Deus, para empenhar almas e mais almas e perder uma só sequer de nossas famílias. Pai, nós queremos toda a nossa família, Pai. Nós queremos dizer assim como José, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Ajuda o teu povo. Ajuda a nossa cidade. Ó Deus, em nome de Jesus, tira a nossa cidade desse caos, confusão. Ó Deus, quantas famílias agora estão com seus lares destruídos. Quantos casais estão brigando em divórcio, Deus, em nome de Jesus, Pai. Anula toda essa força maligna contra as famílias. Essas perseguições contra as nossas crianças, Pai, tentando desvirtuar a sua inocência. Ó Senhor, as crianças são, ó Deus, a menina dos teus olhos. Ó Deus, a criança simboliza, Deus, a tua pureza. O Senhor disse, deixai vir a mim as crianças, pois é delas. E se levantaram, se transformam em heróis para destruir as nossas crianças. Perdoa, Pai, também as nossas falhas enquanto pais, nossas omissões. Mas possamos nos olhar para cima, pedir perdão. Aquilo que você nos ensinou amanhã. Abençoa, Deus, a vida do pastor Rondinelli. Abençoa a vida de sua família. Abençoa o seu ministério. Que em nome de Jesus, Pai, portas e mais portas se abram. E que ele possa provar a cada dia graça do teu amor e do teu favor. Jesus, abençoa o estado da Paraíba, abençoa os nossos cidadãos, abençoa os nossos governantes de forma a eles legislarem e governarem para o bem do povo. Em nome de Jesus, Deus, é assim que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, chegamos ao fim de mais uma transmissão. Quero aqui agradecer a todos que nos acompanham, todos aqueles que nos assistem. Já agendei para o próximo domingo, 9h07, estarem aqui conosco. Não se esqueçam, Cristo é o que interessa. O resto não tem pressa. Vida longa e próspera. Deus nos abençoe. Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém.
você.